amadinhos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Exatamente, aula 34.1. O que será que nós vamos falar hoje, né? Exato, né? Vamos dar sequência agora, período composto, parte 4. Olha aí como está aumentando, já viram? 1, 2, 3 e agora? A quarta parte. 4, vamos lá. Então vamos lá para um texto muito maravilhoso que a gente trouxe aqui para vocês, de olho na tela. O texto é de Augusto Cury. Sobre você. Posso ter defeitos, viver ansioso, ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que aquela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar deserto fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Augusto Cury. Olha que imagem maravilhosa que eu trouxe para compartilhar com vocês, que essa imagem para mim traz o quê? Um pouco de tranquilidade, traz também uma paz e a felicidade. Vocês perceberam essa mensagem através da leitura? O que vocês encontraram? Vocês encontraram paz, tranquilidade ou não? Vocês se encontraram aqui quando fala é agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Quantas vezes nós paramos para agradecer? Muitas vezes nós só reclamamos, não é assim? E aí, o nosso café da manhã, o nosso almoço, a nossa família, a nossa escola, o nosso professor que está aí nos acompanhando, fazendo, nossos colegas. Então, é uma excelente reflexão. E aí, quando fala ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos. É difícil, não é? Encarar os sentimentos muitas vezes, mas nos serve para ultrapassar barreiras. Muito boa imagem. Também me traz aí uma sensação de paz, de encontro, de reflexão. Eu encontro, e vocês? Encontraram a professora Márcia também? Vocês encontraram? Tem a primeira também. É a primeira imagem, olha aí, gente. Olha as cores, né? Que é a questão de agradecer a Deus por mais um dia de vida, pelas coisas que acontecem. Sempre agradeça. Ter gratidão divina é sempre bom. Então, amadinhos, vamos conhecer um pouquinho sobre Augusto Cury. Já ouviu falar? Olha lá, Augusto Cury é um médico, psiquiatra, professor e escritor brasileiro, famoso pelos seus livros na área de psicologia. É o autor da teoria da inteligência multifocal, que visa explicar o funcionamento da mente humana e as formas de como devemos fazer para exercer maior domínio sobre a nossa vida por meio da inteligência e pensamento. As tensões e angústias do dia a dia são temas constantes em suas conferências e seus livros. Os problemas derivados do trabalho excessivo e as exigências do mundo moderno também são assuntos constantes nas suas explanações. Então, aí ficou curioso para conhecer, né, a obra de Augusto Cury? Então, amadinho, só pesquisar. Então, vamos direto para a nossa árvore do conhecimento, né, com a temática, né, período composto, parte 4. 4, nossa Exato. E aí nós começamos aqui pelos tipos de orações subordinadas, quanto a quê? Quanto à sua função. Nós temos ali de primeiro, oração subordinada substantiva. O que será que ela vai exercer em terceiro ano? Vejam aí, ela exerce em relação à oração principal, que nós já sabemos quais são,
é uma função sintática própria do substantivo. Exatamente. Aí você vai ver quem exerce a função do substantivo lá no período simples. Eu tenho um sujeito, eu tenho o complemento verbal, que é objeto direto, objeto indireto, eu tenho um complemento nominal, eu tenho um aposto, eu tenho um predicativo. Agora nós temos a oração subordinada adjetiva, né? Ela exerce em relação à oração principal uma função sintática própria de adjetivo. Lembra do adjunto adnominal? É isso mesmo, tá bom? E na substantiva, né? Eu tenho as conjunções integrantes, que e C, e na adjetiva eu tenho o pronome relativo. E agora na adverbial, né? O que seria uma oração subordinada adverbial? Ela vai exercer, em relação à oração principal, a função do próprio advérbio, ou seja, de adjunto adnominal. Beleza? Então, vamos, que hoje é adjunto adverbial. Exatamente, né? Oração subordinada adverbial. Aí você vai dar a ideia, qual é a semântica, aí você vai lembrar das circunstâncias, que pode ser de tempo, pode ser de que mais amadinha, de conformidade, de proporção. São 9. Então, é só aguardar. E vão anotando aí no cantinho, né? Cadernos de vocês. Olha aqui essa imagem. Todo dia você come um doce depois do almoço. Quando sobe na balança, sempre se arrepende. Olha só, nos delícia. textos, né? Publicitário, você sempre vai encontrar. Ao nosso redor sempre tem algo ligado à nossa língua portuguesa, né? A questão da linguagem. Você já vai fazendo a leitura de um texto verbal, do texto não verbal. E daí, ó, quando sobe na balança, qual é a ideia que tem aí? Ó, todo dia come o doce, depois do almoço. Esse depois do almoço, que ideia que traz? Sempre se arrepende. Então, vão gravando esses nomezinhos aí. Sempre, quando, depois, tá bom? Então, vamos lá. As orações subordinadas adverbiais desempenham o papel de adjunto adverbial da oração principal. Sua função é estabelecer uma relação de circunstância, né, com a oração principal. E aí vem o exemplo aqui para confirmar a nossa fala. Quando você sobe na balança, sempre se arrepende. Olha o quando. Né? Esse quando, qual é a ideia que dá? Consegue identificar? Qual o sentido? Ó, é relacionado à semântica. Esse quando você vai à festa? Quando? Que ideia é essa? Aí você faz aquele questionamento, já sabe que é a questão temporal, já vai fazendo a ligação. Aí depois sempre se arrepende. Esse depois aí é adjunto adverbial de quê? Também de tempo. Ó, depois não dá ideia, né? Temporal? Tempo sim. Então vamos lá. Oração principal, vejam aqui onde ela está sendo colocada. Ninguém suspende as aulas. Aí nós temos aí a próxima, né? Porque a paisagem ficou bonita. Aqui só é um período, aí formado por 2 orações. Tá focando o quê no azulzinho? O verbo. Tem a primeira oração, ninguém suspende as aulas. E a segunda, porque a paisagem ficou bonita. Então aí é por quê? Por que não suspende as aulas? Houve uma causa, está a questão de causa e consequência, né? Ó, e aí eu tenho oração subordinada adverbial causal. Olha o porquê aí, né? Sempre vai introduzir uma oração subordinada adverbial. O quê? A conjunção, o conectivo, tá bom? Aquele que vai fazer a ligação da oração para a outra. Lembrando que sempre a oração principal, ela vai estar incompleta. Quem vai completá-la? A outra oração, tá certo? Por isso que aqui é o período composto por subordinação. Olha só para isto. Isto é neve que se apresente. Não tem nos 2 centímetros, não tem nem 2 centímetros de neve aqui. De que adianta ter nevado? Mas está bonito.
Só que ninguém suspende as aulas porque a paisagem ficou bonita. Olha só, então lá naquela primeira, né, oração, você percebeu aqui, ó, ninguém suspende as aulas porque a paisagem ficou mais bonita. Então a gente já pegou lá fragmentado para mostrar aqui para vocês. Tá certo? Aqui esse período, ó, é um período composto. É um período composto porque tem duas orações. É um período composto por subordinação ou coordenação. Aí você já sabe que por coordenação não é, porque a coordenação são orações independentes. E aqui eu tenho orações dependentes sintaticamente, porque uma vai completar o sentido da outra. Tá certo? Então, dando sequência aqui. Uma vez que não encontrei, resolvi telefonar. Aí eu tenho oração subordinada, né? Que é a primeira, uma vez que, sempre terminando com, né, com uma conjunção. E a oração principal, resolvi telefonar. E ainda vai ter uma aula aqui para vocês, né? Que quando a oração subordinada, né, vendo na ordem indireta, sempre vai ser marcada por uma pontuação, no caso aí a vírgula, tá? Fiz o exame conforme o médico orientou. Então aí eu fiz o exame, é a oração principal, como sempre a oração subordinada vai iniciar com uma conjunção. Qual é a conjunção que aparece aí? Introduz, ó. Se na vermelha é a oração principal, fiz o exame. Nessa parte, qual é a oração subordinada? Conforme o médico orientou. Então aí eu tenho um conectivo conforme. Vai dar a ideia de que calma que você vai aprender. Então a gente está marcando aqui para vocês já analisando, vendo a questão da semântica, qual o sentido que cada oração subordinada está dando, tá? Qual é a ideia? As orações subordinadas adverbiais são classificadas de acordo com o valor semântico estabelecido pelas conjunções subordinativas. Já que você não quer sair comigo, vou sozinho ao cinema. Olha só, já que, né? Já que eu tenho aí uma conjunção, né? Aí, qual o valor semântico que está dando? Qual é a ideia? Já que você não quer sair comigo, vou ao cinema sozinho. Qual é a ideia? Aqui não há necessidade de você decorar as conjunções, não, os conectivos, não. É importante você entender dentro qual é a ideia que está transmitindo. Tá bom? Qual é o sentido? Como estava com muita dor de cabeça, a Aline desistiu de ir ao cinema. Olha só. Como estava com muita dor de cabeça, a Aline desistiu de ir ao cinema. Aí você faz, por que a Aline desistiu de ir ao cinema? Ela estava com dor de cabeça. O que ocorreu aí? Aí você faz o questionamento, é causa ou consequência? Fica aí com vocês. A próxima, faltei uma vez que estava doente. Aqui também tem uma oração principal, né? Faltei, aí uma vez que estava doente, a oração subordinada. Sempre introduzida pelo conectivo. Como estive doente, faltei. Qual foi a causa da falta? Porque ele estava doente. Beleza? Então, vamos que vamos aqui, ó. São introduzidas pelas conjunções porque, já que, uma vez que, visto que, pois que, como, posto que. Então, as orações que a gente estudou ainda há pouco, todas exprimem uma circunstância de causa. Tá certo? E aí você vai conseguir encontrar essa circunstância diante do teu texto. Exatamente. Se você já tem um conhecimento das conjunções, né? Lá, as subordinativas, ó, já que, uma vez que, visto que, vai facilitar. Mas só que às vezes vai aparecer também como. Não repete só aqui,
Por isso que a gente pede, né, para ver sempre as circunstâncias. Qual a ideia, qual é o sentido que ela foi empregada. Vamos embora. O palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Olha aí, de forma que... Qual é a ideia, né? Maria Eduarda é tão linda que incomoda as outras mulheres. Olha, você já vai, ó. Tão que. Aí já vai. Tão. Que será? Oração que incomoda as mulheres. Angélica estudou tanto que foi aprovada no concurso. No curso, né? Então, Angélica estudou tanto que foi aprovada no curso. Caio correu tanto que ficou completamente exausto. Vocês estão conseguindo perceber a semântica, qual o sentido de cada oração subordinada que está aqui? Tem aqui na tirinha também, ó. O Papa ficou tão furioso com o cacarejo das galinhas que mandou desativar o galinheiro. Aí, ó, de grão em grão, a galinha enche o Papa. Fez até, vocês, ó, de grão em grão, a galinha enche o papo. Não é assim que a gente conhece, né? É a expressão? E aí aqui, ó, de grão em grão, a galinha enche o Papa. Então, aqui, amadinho, nós temos aqui, ó, a oração subordinada adverbiais consecutiva, porque vocês perceberam a questão de tudo teve uma consequência, sofreu uma consequência. Então, quais são as principais, né, orações, as conjunções subordinativas, né, que vão ser introduzidas para começar a oração subordinada? Então, nós temos aqui, ó, o tão, o tanto, o tamanho, né, seguido da conjunção ou das locuções conjuntivas. De que forma? Tanto que, de sorte que, de modo que, também, que introduz o mesmo tipo de relação de sentido, porque sempre vai sofrer uma consequência. Caso você precise desabafar, ligue para mim. Olha bem, esse caso a gente já estudamos, né? Nós estudamos. Ó, caso você precise desabafar, ligue para mim. Ele está dando alguma coisa aí. Mas qual é o sentido desse caso? Iremos à festa desde que não chova. Olha aí, ó, esse desde que não chova, nós iremos à festa. Que será, hein? Vão pegando. Você que tem que perceber a ideia. Irei ao jogo se pagarem minha entrada. Olha, se pagar a entrada, eu vou ao jogo. Mas se não, fica em casa. Ele tá dando algo aí. Esse se. Isso, o próximo. se aí, ó. Sem que haja esforço, nada será possível. Sem que, ó, sem que haja esforço, nada será possível. Para melhorar, vamos ver que essa tirinha aqui, eu gosto muito dessa tirinha, olha só. Origem das espécies. Olha o título, amadinhos. Aqui, ó, origem das espécies. No primeiro quadrinho. Blé, blé, blé. Tá irritado. Se você não parar, eu te dou um pescoção. Blé, blé, blé. E assim, Deus criou a girafa. E ele fala assim, eu avisei. E aí, amadinhos, descobriram? Viu que Deus estava lá de boa no primeiro quadrinho, lá, e o bichinho lá, blé, blé, blé. E ele falou, deu uma condição pra girafa. Se você não parar, eu te dou um pescoção. E aí, tá aí, ó, surgiu, plim! Surgiu a girafa. Então, ali na primeira, caso você precise desabafar, ligue para mim. Só é para ligar caso ela precisasse desabafar. Então, desde que,
Se, caso, então, você já sabe que está dando uma ideia de condição. As condicionais indicam uma circunstância de condição real ou hipotética em relação ao predicado da oração principal. E aí, elas são introduzidas pelas conjunções subordinativas se, caso e pelas locuções conjuntivas. Quais são? Desde que, contanto que, salvo se, exceto se, a menos que, uma vez que, seguidas de verbo no subjuntivo. Viu só? Lembra do caso subjuntivo? Da ideia hipotética, né? Que é aquela incerteza, né? Se sabe ou não que isso vai acontecer. A dúvida. Embora não merecesse, recebia promoção. Olha aí. Embora não merecesse, recebia promoção. Aí você já sabe que ali, embora não merecesse, é a oração subordinada, na adverbial. E esse embora? Qual é o sentido? Ainda que gritasse, não seria atendida. Ainda que, olha, imagine a pessoa tá gritando, adiantou gritar? Só que não, e não foi atendida. Vamos, você que vai descobrir. Ana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado, né? Machucado, quebrado? Quebrado. Você tá lá, ela tá com o pé quebrado e tá lá. Poxa, quando a pessoa tá com o pé machucado, quebrado, imagina engessado. Qual a ideia que você tem? Que a pessoa vai ficar quietinha num cantinho, não é isso? Tranquila? Mas o que aconteceu? Ficou dançando no movimento. Eles chegaram cedo, embora não fosse preciso. Então, esse embora aí, esse ainda que, qual é a ideia que introduz? Em que tipo de oração? Nós temos aqui uma concessão, exatamente, né? Concessivas que exprimem concessão, ou seja, traduzem algo inesperado em determinada circunstância. No caso, tô com o pé quebrado e começa a dançar. Exatamente. São introduzidas pelas conjunções subordinativas, embora, conquanto, e as locuções ainda que, se bem que, mesmo que, apesar de que, ainda quanto e posto que. Só concessiva. Agora nós temos aqui, ó, Ana Clara. Ana Clara tá na sala? Ana Clara tá prestando atenção, né, Ana Clara? Não foi tão esforçada quanto deveria. Eita, Ana Clara, será que eu tô falando de você, Ana Clara? Não acredito, não. Olha aí, né? Tão e quanto. Tão quanto, olha bem. Gabriela é estudiosa tanto quanto seu irmão. Esse daqui, ó, tanto quanto, vocês já vão observando qual é o sentido desse conectivo. Vitor fala mais que um papagaio. Eita, é a Vitor falante. Onivan é gentil como a mãe. A mãe. E aí, ficou fácil essa daqui? Qual o sentido que tá dando? Já sabe que não é consequência, já sabe que não é uma concessão. Quando nós temos aí o como. Não é uma causa. Qual é a ideia? Então, aqui, olha só, para facilitar, temos outra tirinha. Sempre trazendo uma tirinha para vocês, né? Sonhos são como castelos de areia que se desfazem ao sabor das ondas. No mar é mais romântico. Olha aí, só, né? viu só? Olha só, ó. Aí nós temos também, ó, som como, aqui, né? Aí, ó, castelos de areia. Mais outra para você. Já descobriram? O que ele tá fazendo? Ele tá contando algo. Aí vai, que se desfazem ao sabor das ondas. O que você espera? Aí houve uma quebra de expectativa no outro. Pensa que tá lá com a amada e tá brincando lá num parquezinho de areia. Mas vamos lá.
Vamos embora. Comparativas. Exato. Elas expressam, né, uma comparação de quê? O que deu para perceber ali nos exemplos? De igualdade, de superioridade ou de inferioridade, tá? Então, na medida que os exemplos foram colocados, dá para a gente perceber. Eu tenho o quê? Eu tenho uma comparação de que sentido? A igualdade, a superioridade, inferioridade, aí eu só consigo identificar através da leitura dos meus exemplos, né? Como lá do caso do Onivan. Onivan é Isso. gentil como a mãe. Então, tá fazendo uma comparação De quê, né? Igualdade. Lembrando, né, que as orações, né, adverbiais, comparativas, orações subordinativas adverbiais comparativas, elas vão ser introduzidas quando aparecer os conectivos tão mais, tão menos, viu só? Viu lá? Tão quanto, todos aqui, ó. Tão quanto, tanto quanto, né? Mais que, sempre marcando, ó. Vitor fala mais, ó, já tá falando aqui, dando a de superioridade, está fazendo uma comparação. Mas só que mais que o papagaio. Ó, o Onivan é gentil como a mãe. Opa, já igualou aí. Beleza? E aí nós temos as conformativas, que expressam a ideia de quê? De conformidade, não é isso? Com relação a algo que foi afirmado na oração principal. Consoante as regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Aí, ó, já sabe que consoante é um conectivo, é uma conjunção subordinativa. Aí eu poderia tirar segundo, conforme, olha só, como as regras de trabalho. Você vai trocando pelas outras conjunções, né? Que vocês vão percebendo que tem o mesmo valor sintático ou semântico. Fiz a dieta conforme orientou a nutricionista. Será? Aí aqui, será que foi seguido mesmo? Vamos esquecer o contexto e vamos focar aqui. Vocês conseguem fazer a dieta, pessoal? Olha lá. Fiz a dieta conforme orientou a nutricionista. A professora Márcia faz bem direitinho, bem certinho. Elas são introduzidas pelas conjunções. E aí nós temos conforme, como, segundo e consoante. Muito bem. Agora nós temos aqui, ó, segundo informa este livro, é preciso tirar a chupeta. Vamos ver aqui, tá aqui, esse fragmento tá aqui na tirinha. Preste atenção aqui na tirinha, ó. Sabe aqui, diz que chupetas não são uma boa ideia. Diz que se o bebê sempre usa chupeta, ele acaba não explorando os brinquedos e outros objetos com a boca, que é uma parte importante do desenvolvimento da criança. Segundo este livro, é preciso tirar a chupeta antes que ela se torne um objeto de apego. Tarde demais. Vocês acompanharam os pais, coitados, com o manual de instrução, exatamente, vamos colocar assim, né? Para conseguir tirar a chupeta do bebezinho. Mas olha só o que aconteceu, né? Então, esse segundo aí, ó, conforme, né? Como informa este livro, consoante, não, tá? Conformativo. Então, oração subordinada adverbial, conformativa. Qual é a oração principal? É preciso tirar a chupeta. Mais outra aqui. Finais expressam finalidade, objetivo ou fim daquilo que se declara na oração principal. Gabi, bem, olha só. Olha aí. Finais, qual é o objetivo? Finalidade. Preparamos muita comida a fim de que todos possam se alimentar. Qual é a finalidade? Se alimentar. Né? Então, aí foi usado o quê? A fim de quê? E aí nós temos ainda, estamos aqui para trabalhar. Olha aí, é a finalidade, ó. Para, a fim de que, olha só, finalidade. Qual o objetivo? Para trabalhar.
Qual é a intenção? Para trabalhar. Certo. Então, quando expressar a finalidade, já sabe que é subordinada adverbial final. Desejo vida longa para meus inimigos, para que possam ver minha vitória. Dançou, a gente não tá vendo nada. Boa essa tirinha, gente, demais. Vocês entraram aqui, olha o primeiro passinho. Viu? Que coisa! Ó, desejo vida longa para os meus amigos. Para quê? Olha, para os meus inimigos. Olha os meus inimigos. Né? Para Olha, os meus inimigos. Olha aí o para quê. Olha só aí, ó, a finalidade dele. Qual foi o objetivo? Ele vai, os dois, né? Dançou, a gente não tá vendo nada. Eita! Vamos embora. As proporcionais terceiro ano. Esse nome já diz aí, né? Expressam gradação ou proporcionalidade. Elas são introduzidas pelas locuções conjuntivas, a proporção que, a medida que, ao passo que e pelas estruturas correlativas quanto mais, quanto menos, tanto mais, tanto menos. Olha aí o exemplo. À medida que o tempo passa, estamos mais distante. Então, lembrando a vocês, aqui, à medida que, oração subordinada, adverbial proporcional. Com iniciou. Toda vez que eu tenho o conectivo, essa parte que tiver conectivo, é oração subordinada. Aquela que não aparecer com conectivo é a oração principal. Estamos mais distantes. Quanto mais estudo, menos dificuldades tenho nas avaliações. Pessoal? Então aqui nós temos aqui mais outra tirinha. Hoje meu nome é Cláudia. Por mim podia ser Ofélia. Amanhã meu nome vai ser Ofélia. Mudo meu nome à medida que minha beleza aumenta. Muito prazer. Viram aí, ó? À medida que. À medida que, viu só, Vadinho? Temporais. Expressam circunstâncias temporais de anterioridade, simultaneidade, posterioridade. Relativa ao acontecimento que vem expresso na oração principal. Quando eu morrer... Você vai arranjar outra? Eita. Que forte, olha só. Forte. Então, o que nós temos aí? Quando aí, ó. Olha o quando aí é. Né? Que iniciando, né, a oração subordinada adverbial temporal. Se quando, ó, já dá ideia de tempo, né? Aí a segunda oração é a oração principal. Essa fala é do casal aqui que está deitado na grama. 10 anos se passaram. Quando eu morrer, você vai arranjar outra? Casamento é morte. Casamento e morte é uma vez só, minha filha. Ai, né? Chama-se orações reduzidas aquelas que não possuem conjunção e apresentam o verbo numa forma nominal. Então, vamos lembrar aqui da forma nominal. Lembrando essa questão da forma nominal, da questão da oração reduzida, você, amadinho, tem que ficar de olho. Lá, tem que saber o que é um particípio, tem que saber que no infinitivo e tem que saber quando é o gerúndio, tá? Lembrando que o gerúndio, NDO, e particípio, adoído, o infinitivo, terminação em R. Então, vamos lá. Estudou letras para ser professor. Olha aí, só. O que nós encontramos aí? Para ser. Olha só. Aí você vê que está reduzida de infinitivo. Olha o verbo ser aqui, ó. Marcado aqui para vocês. O ser terminou em R. Então, subordinada adverbial final. Tá aqui a conjunção para, ó, reduzida de infinitivo. O verbo que está no infinitivo, que é o ser. Beleza? Falando com educação. Olha só, falando. Olha que eu tenho aqui, ó. NDO. Então, qual seria a classificação? Oração subordinada adverbial condicional
reduzida de gerúndio. Tá bom? Certo? Terminada a prova, os candidatos se retiraram. Terminada. Olha a terminação lá daí, né? Então, ó, terminada a prova. Opa, tá ideia de tempo, mas só que aqui não foi usada a conjunção, mas você entende que tá dando, terminada a prova, da ideia de Já deu aquela tempo. ideia, né? Aí vai ser temporal, mas só que usou o quê? A forma nominal no particípio, tá bom? É isso aí, amados. Ficou Então, fácil, como diz a professora Márcia para vocês? muito Ficou fácil, muito fácil mesmo. Então, amadinho, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de revisão. Até lá. Tchau.